Fala galera, beleza? Bem-vindo ao Perenha Cash. Hoje nós vamos conversar com uma advogada, Joelle, que nós vamos pegar uns assuntos bem legais, principalmente para você que é empresário, para você que tem a sua marca, que isso é muito legal e algo que vai proteger a sua empresa e o seu negócio. Mas antes de tudo, não esqueça, compartilhe nossos vídeos, não esqueça do sininho, tá? E inscreva no nosso canal. Tudo bem, Joelle? Oi, Perenha, tudo bem? Maravilha! Tô um pouquinho nervosa aqui, primeiro podcast. Sério? Não, relaxa. Depois acostuma. Vai nervosa mesmo. Isso aí. Joelle, você é de Cuiabá? Eu sempre pergunto pra todo mundo. Você é cuiabana? Não. Como é que é a sua história? Eu sou marmeleirense. Marmeleirense? Eu nasci numa cidade chamada Marmeleiro. Uhum. Deve ter uns 5.000 habitantes, não faço ideia, né, hoje. Mas geralmente é assim, né, porque morre um, nasce o outro. Uhum. É sempre a mesma média. Uhum. Mas é bem lá no sudoeste do Paraná, uma cidade pequena, fria, onde todo mundo se conhece. E aí vim parar aqui. Nesse calor? Aham. E aí, acostumou? Vou só arrumar seu microfone. Ah, tá. E aí, você acostumou já com esse calor? Eu não gosto mais de frio. Cara, incrível, né? Eu era apaixonado por frio. O frio dói, É. machuca. Ainda mais quando a gente não tem uma capa grande, né? Sim, o calor irrita, mas o frio... É bem assim. Joelle, e aí você tá há muito tempo em Cuiabá e você começou como advogada. E aí você se especializou em qual área? Então, eu estou na advocacia há 10 anos. Hoje eu trabalho com direito empresarial, né, direito do agronegócio, que é o meu novo nicho, que a gente tem que ir, né, indo para outras áreas, e trabalho muito com propriedade intelectual, conhecido, né, como marcas e patentes. Aí nessa área, desde o registro até o acompanhamento em processo judicial, extrajudicial. Ah, que legal, que maravilha. Essa questão de processos e patentes é muito importante. Muito. Hoje, assim, eu vou um pouco nessa área, mas assim, para saber a respeito do seguinte, por exemplo, quando você tem uma empresa, você registra o nome, você registra também a marca, a logo, tudo isso? Isso. Na verdade, você tem a opção, se você quer registrar o nome, que é nominativo, a figura, porque existe marca que é só uma figura, que só de você olhar aquela logo você sabe que é aquela marca, e existe o misto, que é o mais comum. Entendi. E quando você está trabalhando nessa questão de registrar a marca, vamos dizer que eu tenho a marca da minha empresa e na internet existe o .com.br lá. Eu consigo também, porque às vezes a pessoa pega esse nome, não tem nada a ver, eu consigo também pegar de volta. Não, na verdade, mesmo que você vá e busque o domínio de site, não tem nada a ver com a marca. Muita gente confunde, né? Pois é. A marca, e também as pessoas confundem a marca com o que tem no contrato social, o nome fantasia. A marca, ela só é uma marca quando você faz o registro lá no instituto, que é o órgão adequado para isso, o INPI. Senão, não adianta, você pode ter o domínio da internet, pode ter no contrato social, mas não é marca se não tem esse registro. Então, hoje, se um empresário vai lá, abre uma empresa, e ele vai lá e coloca um nome de uma empresa. E aí, o que acontece com ele? Se de repente, eu não pesquisei e descobri que eu peguei o nome de Joãozinho ali, da empresa dele. Primeiro passo, ele precisa escolher outro nome e torcer para que a pessoa que tem esse nome registrado não venha cobrar algo dele. Porque o primeiro passo, por exemplo, eu encontro uma pessoa aí que tem um nome semelhante, né? Você vem e fala, olha, estão usando o nome da minha empresa. O que eu vou fazer? Eu vou notificar essa outra empresa. Vou falar, eu te dou um prazo de tanto tempo para você trocar. Mas pode ser que não só isso tenha te incomodado, que essa pessoa pegou um monte de cliente seu por conta do nome, da confusão do nome. Então, pode ser que tenha aí um dano material, um dano moral, uma prospecção indevida de cliente. Então, é bem além. Inclusive, assim, então quer dizer que se você tem a sua empresa, está registrada, você encontra outra empresa com o nome da sua empresa, você pode então procurar e pedir para ela alterar esse nome. Sim, é uma demanda bem comum isso, porque ainda mais agora com o digital, né?
Com o mundo digital, todo mundo abre o seu comércio online, sua lojinha online, e às vezes não se atenta a isso. E a gente vai fazer uma pesquisa, não é só pesquisar no Instagram se tem, né, esse nome, é lá no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Entendi. E lá existe uma forma de quando eu vou abrir meu negócio, eu também fazer uma pesquisa para mim não errar o nome? O ideal é que antes de você abrir o seu negócio, você faça a pesquisa. Antes de você fazer logo, antes do material, antes de estampa, folder, que você faça a pesquisa. Então, vai entrar lá no site, né? As pessoas conseguem fazer, não precisa contratar um profissional, mas lógico que se contratar tem as facilidades, né? Uhum. Mas o ideal é que antes de você abrir um negócio ou quando você está pensando no nome da marca, você faça essa pesquisa e não dê seguimento se existe uma parecida. Entendi. Então a gente tem que ficar bem antenado nisso. Sim, tem que ter uma inovação, né? Não pode ser igual, tem os princípios ali. Então não pode confundir a clientela, a logo não pode ser igual. Eu não posso usar, por exemplo, vou dar um exemplo bem, assim, grosseiro, né? Mas tem a marca da Coca-Cola. Aí eu vou fazer uma marca de refrigerante, eu uso algo parecido que a pessoa passa e remete. Então isso funciona com outros comércios também, né? Não só com essas grandes marcas, mas com marcas menores. Até porque a Coca-Cola só é a Coca-Cola, só tem esse nome porque um dia alguém registrou esse nome. Isso aí. Mas uma coisa que eu tava pensando aqui. Quando você falou Coca-Cola, eu já tinha pensado a Coca-Cola. Você vê o tanto que é incrível a marca, ela é tão massificada que a primeira marca que você já pensa é na Coca-Cola. Sim. Na verdade, hoje a gente tem a Amazon, né, que estão aí nos tops. E essas empresas, por mais que elas sejam riquíssimas em patrimônio, hoje o maior patrimônio delas é o nome da marca. Amazon, Apple, Coca-Cola. Então, mesmo somando tudo que eles têm mobilizado, não é maior do que o valor que o nome da marca representa. Ah, então você pode até vender a sua marca. Se Claro, pode vender a sua marca. Entendi, olha aí, viu? A gente pode pegar a marca e vender. É só você fazer ela crescer, ela vira um comércio, ela vira um nome comercial. Sim, tem startups, né, também, que acabam crescendo um nome. E aí você vai ou ceder ou vender. Por isso que eu sempre falo, é muito importante você escolher o nome, fazer o registro, sabendo o nome de quem você registra. Existem problemas, às vezes, uma sociedade balançada, vai e registra o nome da sociedade. Aí o que acontece? A marca é da sociedade, depois ela tem que entrar ali na divisão, caso ela termine. Interessante. É um bem. É um bem. Então, aí que vem essa dúvida, tá? Eu tenho a marca da minha empresa, tudo, e a pessoa tá usando a marca também, e ela tá ali, eu tô registrado, eu tô vendo. Ele começou a crescer. Aí eu pedi, ele não mudou. Quando eu entro com essa ação, geralmente eu consigo ganhar. O juiz fala assim, não, poxa, essa empresa já foi notificada, tudo, ela não mudou, e ela tem que te pagar alguma coisa, uma multa, algo assim? Tudo vai depender de como você conduz o processo, né? Mas se realmente você registrou a sua marca antes, começou a sua atividade antes, você fez todos o que é, assim, aceitável, né? Você pede para a pessoa tirar e tudo mais, ela não tira, ela vai acabar sendo responsabilizada. Muito bom, quer dizer que a gente tem uma certa segurança, né? Sim, na verdade, a sua segurança é o registro. Não, só é dono da marca quem registra. Quem não registra não é o dono, pode utilizar, e acontece com pessoa física também. Por exemplo, eu tenho clientes médicas, psicólogas, tem uma cliente também que ela trabalha como maquiadora, e ela veio me procurar. Essa maquiadora, inclusive, o nome dela, já existia um registro antes. Ela me procurou e, assim, a gente está estudando o que fazer. Mas como existia o registro, ela precisou mudar o nome dela e o Instagram dela também. Porque ela não registrou antes. E aí você procura a pessoa, geralmente a pessoa também não vai querer vender a marca, nem nada. Tem gente que sim, tem malandro pra tudo, né? Tem gente que acaba registrando o nome já nesse intuito. Existe a malandragem, vamos dizer, a pessoa vai lá, olha aquela empresa e fala, essa empresa tem dinheiro, ela é grande, eu vou registrar essa marca e vai penar na minha mão, vai ter que comprar. Existe. Nossa, e mesmo ele sem a empresa, sem nada, não tem como você ir lá, ele registrou, mas só registrou a marca, ele não tem a empresa, não tem nada, não tem como você recorrer? É porque assim, quando eu vou registrar uma marca, eu tenho um prazo para começar a utilizar.
Então, por isso que eu sempre falo, né? Isso tá na legislação também. Antes de você começar o negócio, você faz o registro. E aí depois você começa o seu negócio. Então, o que se entende? Que você fez o registro para iniciar uma atividade. Pode ser que no processo você mude. Eu já tenho essa marca, essa empresa agiu de má fé. Mas aí você vai depender de um processo. Algo que você poderia, com uma atitude simples ali, algo que não é caro, uma coisa organizada, você vai se desgastar. E aí um processo demora. Aí você nem sabe se depois vai ser procedente ou não, e enquanto o processo está correndo, você está usando a marca, você está fortalecendo a marca, então é melhor sempre prevenir, né? Você já deve ter visto alguma coisa assim cabulosa acontecendo, não já? Tem uma história para contar? Olha, o que me irrita são as empresas que fazem registro de marca de forma desenfreada. Acontece muito, às vezes eu entro com um processo para o meu cliente, e eu sou bem transparente, né? Eu falo o valor das taxas, o valor que são os honorários, e as empresas, elas entram em contato. Por exemplo, eu registrei a sua marca. Vai sair um despacho, vai sair uma publicação falando que foi feito esse depósito da marca, né? A gente chama depósito, é o protocolo. Aí vem uma empresa, consegue o seu contato e fala, olha, saiu uma publicação, você precisa me pagar, precisa pagar esse boleto aqui, senão o seu processo vai ser indeferido. É mentira. Então tem muita malandragem nesse meio. Aí às vezes os meus clientes recebem, né? Aí eu vou na polícia. Agora eu vou falar coisa pra você. Você falou isso e eu vou te contar. Por que eu levantei esse assunto? Porque aconteceu comigo. Uma empresa, sei lá, uma empresa mandou um e-mail falando que você vai eu perder tinha sua que pagar, marca, não sei o quê. Fizeram maior pressão. E aí eu respondi, falei, olha, eu tô fazendo um processo com um advogado, não sei o quê, papá. A pessoa descobriu meu telefone. Aí começou a me ligar. É insuportável, Sim, sem noção. uma pressão, falou assim, olha, nós estamos assim assado, você não vai conseguir, não sei o quê, papá. Eu falei, não vou fazer, e pedindo dinheiro forçadamente. Sim, eles mandam um e-mail e assim, eles já começam mentindo. Tudo começa pelo e-mail. Tudo começa pelo e-mail, mas eles já começam mentindo. Eu não sei como, né? É ilegal, é totalmente contra a lei de proteção de dados, mas eles sabem quando você abre um CNPJ. Você abriu o CNPJ, já chega, tem alguém tentando registrar a sua marca. Então você precisa... Mentira, não tem como. A gente só sabe que alguém registrou a marca depois que já tem publicação. É tudo... É um jeito muito feio de captar É uma forçadeira mesmo. Sim. Então, por isso que tem que ser alguém de confiança. Hoje, o que você gasta para poder registrar uma marca? Mais ou menos. A taxa inicial, né, quando é uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, para você fazer o depósito da marca é R$142. O restante você paga como honorários. Como honorários. E eles geralmente mandam, né? Eles falam que além dos honorários tem um boleto e mandam o boleto já com superfaturado. Não é legal isso. O legal é você enviar o boleto para o seu cliente e ele saber que ele está pagando diretamente para o órgão. Nossa, legal. E, são informações que isso é muito importante para a pessoa. Sim. Porque ela já, quando ela vai fazer esse trabalho, ela já vai atrás e já começa a acertar o caminho, porque é um caminho meio sinuoso. Porque às vezes você vai e registra e não tá certo, aí você imagina que tá tudo certo e não tá, depois você perde. A minha opinião é ser sempre transparente, né, com o cliente. Se é honorários, fala o valor. Agora, não mentir que é aquele valor para fazer o depósito, a taxa. Não, o que honorários é devido, lógico, o profissional está trabalhando e tem o valor da taxa, mas eu acho que tem que ser transparente com quem está te contratando. Legal. Agora vamos falar sobre o agro? Opa! Hoje, assim, o que são as prestações de serviço que o agro mais precisa hoje no escritório de advocacia? Nossa, é tanta coisa. Hoje a gente tem contrato de arrendamento, nós temos o contrato de parceria agropecuária, né? Contrato de compra e venda de terras, tem a questão da safra, né? A gente tem aquela parte de consultoria também para contratação de um seguro, algo que está crescendo muito no agro. Hoje os produtores eles estão deixando de ser um pequeno produtor e se transformando em empresa, aí vem a holding, muda totalmente o cenário.
ele deixa de ser um produtor, um simples produtor, e ele vira uma empresa, com todo o patrimônio dele ali dentro da empresa. Nisso ele não precisa, por exemplo, ele faleceu, não precisa entrar no inventário. Então, hoje tudo está caminhando para uma modernização. Entendi. A holding é o que você vai fazer para proteger o seu patrimônio, né? Então, essa é o que todo mundo fala. Todo mundo fala, mas não é só isso, é para gestão, para governança. Então, não só para proteger, para blindar. Lógico, você tem como blindar, por exemplo, vem uma nora mal intencionada, vem... Mas isso não existe. Vamos fazer de conta. Faz de conta que existe. Certo. Então, a gente pode proteger, mas também é para questão de gerenciamento, a governança mesmo do negócio. Dentro de uma empresa fica tudo melhor, sem falar nos impostos, né? Que é o atrativo da holding, é o imposto. Existe muito, já ouvi falar muito nessa questão das noras, das puladas de cerca, que gera um grande problema, né? E a pessoa, ela fica com um bem vulnerável, né? Sim, olha como isso é comum, a gente acha que acontece em novela, mas no dia a dia a gente vê muita coisa. Você já viu o que acontecendo? Ai... Não, você não precisa colocar nomes, nem nada. Mas, assim, às vezes é uma prática que você vê da pessoa fazer onde ela já tá mal intencionada, né? Sim. Porque, geralmente, um relacionamento é normal, mas um relacionamento que começa de uma forma esquisita e para atingir os bens... Teve um caso que uma família descobriu a outra família no dia do velório. Nossa. Foi bem ruim, assim. Então a gente precisou lidar com tudo isso, mas... Na hora ali? Na hora do velório, chegaram as duas famílias distintas. E aí teve toda a questão legal envolvendo isso, né? A parte do inventário, a parte... tinha seguro de vida envolvido, a questão do reconhecimento da paternidade. Então veio um monte de outras coisas, mas assim, acontece. Por isso que a gente precisa se precaver. E geralmente sempre é o pai, né? Não, eu sou homem, não tem nada a ver. Mas assim, a gente vê que essa galera aí gosta de fazer festa. E depois... É que a mulher não tem como, né? Verdade. Olha que tem. Mas não tem como. Não, filho não, mas tem... Mas o filho é difícil. Vamos dizer, essas pessoas que já fazem, já são profissionais mesmo. Sim, olha, tem gente que tem o jeito de fazer ali. E tem mesmo. Ela vai e fala assim, enfoca aquele cara lá, e fala assim, aquela família que tem um patrimônio legal, e fala assim, peraí que eu vou pegar esse babão, é assim mesmo? Tem. Eu tô colocando ela em maus lençóis aqui. Vai que alguém assiste e fala, me identifiquei. Mas olha, deixando bem claro que não foi só uma vez. Então, se você se sentiu aí na pele, não é sua história, tá? Pode ser outra. É bem assim. Mas assim, até entrando um pouco nesse assunto, porque você é advogada, se a pessoa não teve filho, não teve nada, teve um relacionamento, uma pessoa, até assim, quanto tempo que ele pode ter problema? Na verdade... Eu ouvi falar que tem um período, você fica assim, tanto tempo abaixo do mesmo teto... É porque assim, o que a lei fala? Que a lei não fala? É nem o tempo, mas é a intenção. Por exemplo, se um casal ele tem interesse de constituir família, é essa a intenção. Agora, às vezes, ele está muito tempo e não tem essa intenção da união estável, né? Por isso que tem contrato de namoro. Ah, não. Isso eu quero saber como é que é essas cláusulas. Olha, tem crescido a demanda, mas existe. Um casal, ele está junto, às vezes vai até coabitar, né? Morar no mesmo ambiente, mas eles não têm intenção de constituir família, de juntar patrimônio, não quer que configure aquela união estável, porque a união estável, o que era de um antes continua sendo e depois é do casal, né? Uhum. Mas se tem um contrato, mesmo que não faça o casamento, né? Porque às vezes tem gente que não quer casar, só faz um contrato, um namoro temporário. Interessante, né? Você chega assim, oi, prazer, tudo bem? Aceita meu contrato? O combinado não sai caro. Entendi. Legal, interessante isso aí pra essa galerinha que tá começando a disputar os amores na rua, né? Sim.
E ali pode colocar na cláusula assim, olha, toda quarta-feira eu tenho o dia do futebol com os amigos. Pode, claro. Sério? Sim, a gente só não pode colocar num contrato que seja ilegal, que seja imoral. Não, sim, mas então ele pode colocar, sábado eu tenho isso, tal, o restante é seu tempo. E a mulher não pode reclamar? Ela pode reclamar. Procura minha advogada. Na verdade, assim, ela vai ter que ler antes de assinar, né? Então, vai firmar a vontade então, das partes. Tem força, vamos dizer, tem força mesmo o contrato desse. Tem sim. Legal. O que é discutível, muito discutível, é aquela cláusula de traição, né? De pagar uma multa por traição. Isso ainda, a gente tem decisões que mudam. Mas nas outras cláusulas é livre. Inclusive no casamento, né? A questão do acordo pré-nupcial, você coloca algumas coisas que você entende que sejam necessárias. Porque cada pessoa é uma pessoa, então tem coisas que são importantes para manter um relacionamento. Eu não sei, mas eu acho que meu contrato foi Ctrl+C, Ctrl+V. Me entregaram, assinei, pronto. Empolgado. Porque a gente, na verdade, quando você casa, quando você tá ali de braços abertos, tá coração aberto, você não tá pensando nisso. É que também o mundo mudou. Né? Sim, é igual a sociedade. Uma sociedade mudou. começa para ser ótima. E o casamento é uma sociedade conjugal. Sim. É que o mundo mudou muito. Por isso que a gente está vendo que essa galera de hoje em dia aí tem menos conflito, né? Que eu percebo. Mas, assim, tem que estar documentando contrato de namoro. Olha, tem e não tem menos conflito. Porque tem gente que fica procurando conflito, né? Tem gente, às vezes, que fica buscando, assim, nos mínimos detalhes. Eu posso processar isso, posso processar aquilo. E tem que ter um pouco mais de noção também, né? Hoje em dia eu vejo que a pessoa procurar um advogado tem um negócio diferente. Tudo vai processar hoje em dia, né? E não é Antes assim. não era assim. Eu acho que as pessoas foram acostumando com essa facilidade, né? Na verdade, a procura pelo direito. Sim. Né? Se eu acho que eu tenho o direito, né, eu tenho que fazer isso mesmo, procurar um advogado, entrar com ação, tudo, e gastar, porque hoje eu acho um absurdo, muito caro essas ações, né? As custas judiciais são altas, né? Aqui no Mato Grosso é uma das maiores, assim, é absurdo o valor das custas judiciais aqui. Aí você paga para entrar com o processo, a não ser que tenha justiça gratuita, né? Mas aí você paga para empresa não existe, né? Justiça gratuita, né? Depende, né? Tudo depende. Depende do quê? Da situação econômica, um imposto de renda, às vezes a situação tá muito ruim, né? E consegue uma justiça gratuita, pode ser que sim. Mas contra um devedor, não? Tudo depende. Então tá bom, isso é bom. Depende do caso. Porque a intenção também não é que a justiça seja inacessível. Então, às vezes, não é porque uma pessoa, uma empresa, ela não tem dinheiro que ela vai deixar de ser socorrida, né? Sim. Então, tudo tem que ser demonstrado. Legal. E o advogado é o primeiro juiz da causa, né? Uhum. Porque a gente precisa atender a pessoa e ver se aquilo tem fundamento, se não tem. No agro hoje, o que mais assim hoje se pede para um advogado fazer? É mais a questão dos contratos mesmo? Na verdade, depende qual segmento, porque assim, no agro hoje nós temos a questão trabalhista rural, que é uma coisa que precisa estar em dia, né? Então, os contratos trabalhistas a gente precisa fazer de uma forma diferente. É diferente de uma empresa? É diferente. É diferente porque às vezes é um contrato para safra, né? Temporário, tem as horas extras são diferentes. Então, tudo, né? Mas hoje a demanda maior é a procura na questão empresarial. É para se organizar numa estrutura empresarial. Legal, ótimo. As pessoas não querem mais ser, né, uma simples pessoa. As pessoas já pensam em crescer, e isso é legal. Antigamente a gente via, né, as fazendas colocar santa não sei o que lá, e era aquele senhorzinho. 2 irmãos. Não sei o que, aí as coisas evoluíram. Hoje são grupos. Tratores que valem mais que uma Ferrari. Mas olha, no agro, assim, acho que o campeão é a questão de dívida, né? São dívidas bancárias.
Então, porque a gente lida com condições climáticas, né, que às vezes não são favoráveis, então pode ser que tenha imprevisto no pagamento, às vezes faz um investimento e não é possível, né, fazer o pagamento naquelas condições. Então, hoje a gente lida muito com a revisão das dívidas, o prolongamento, questões tributárias também, porque, né, os impostos às vezes não é aquilo. Então, mais é nisso, assim, nas coisas do dia a dia. A nossa função é tentar diminuir o custo, otimizar, pensar em estratégias de melhoria. Quando a pessoa pega o dinheiro no banco e ele usa para fazer a safra, não deu certo essa safra, ele tem algum recurso? Tem. Porque os planos, né, os créditos rurais para safra, eles já são diferenciados. São juros menores, tem condições para pagamento, mas se não deu certo, frustrou ali de alguma forma ou a safra ou por algum motivo não honrou, existe alongamento da dívida, existe a renegociação, mas aí esse é um ponto importante, porque caso esse produtor ele vá lá no banco, faça uma negociação errada, ele entra numa dívida pior. E acontece. Então, né, o profissional, ele atua muito extrajudicial. E acho que esse é o foco da advocacia do futuro. É a questão extrajudicial, é você ajudar a evitar problema, não só entrar quando já não existe mais a solução, né? É aquela consultoria, né? Sim. Que aí você já... Porque a maioria das pessoas, elas se veem sozinhas, né? Então, o produtor rural, ele tá ali vendo... Já aconteceu aquela coisa terrível na vida dele. Sim, ele tá na lida, é sofrido. Aí ele vai num banco, chega no banco, o gerente fala, não tem jeito, né? Tem que pagar. Assina aqui, né? Então, essa consultoria, ela é muito, muito importante. Ela é um apoio que o produtor precisa mesmo. Sim. Tenho certeza, porque eu sei que as pessoas não são bobinhas, mas às vezes a visão de alguém que está de fora é muito melhor. Porque às vezes ele imagina que ele vai conseguir pagar aquela renegociação e não é assim. O que acontece muito no interior? O produtor, né, ele tem uma confiança muito grande no gerente do banco. Então, ele acaba indo lá, negociando com o gerente e acaba prolongando. E é uma coisa que às vezes não é viável. Antes de assinar um prolongamento de dívida, antes mesmo de você renegociar, pega essa minuta, discute com o seu advogado, analisa, porque às vezes o produtor ele fez uma dívida, ele colocou em garantia a produção, porque o produtor rural ele não tem que pagar as dívidas dele com terra, ele não tem que pagar com maquinário, ele tem que pagar com trabalho, a gente tem política pública para isso. Mas aí ele vai lá no banco, tá devendo, aí ele faz um negócio, condições imperdíveis, só hoje, né? E aí ele Chega a brilhar. Chega a brilhar, não, parcelas boas, vou pagar, mas ele assinou um termo de confissão de dívida e coloca a terra dele em garantia. Deu errado, depois vai para leilão, né? Verdade, e você falando aqui, eu lembrei de uma coisa. Uma vez eu fui a Jauru e teve uma festa lá. Uma festa, tipo festa de peão, tudo, né? E tava muito animado, tudo. Aí um cara virou pra mim e falou assim, olha, aqui em Jauru, quem manda aqui é o padre e o gerente do Banco do Brasil. Eu falei, caramba, sério? Mais que o delegado. Isso naquela época, né? Mas hoje faz sentido. Eu vim de família de produtor rural, né? Lá no sul, quando a gente morava, meu pai plantava. Então eu lembro muito de Natal, Páscoa, por exemplo. Páscoa, época de colheita, era muito legal em cima da colheitadeira, meu pai colhendo, e aí eu e meu irmão sentadinho lá do lado, né? Parava debaixo da árvore, comia marmita, era aquelas coisas. E eu lembro, assim, do Banco do Brasil. O Banco do Brasil era nosso maior credor. Então, a gente deveu muito pro Banco do Brasil. E eu lutei muito, assim, né? Entrar na área do agronegócio, porque no agronegócio foi onde eu vivi a minha infância, mas foi onde a gente também passou as nossas piores dificuldades na vida. Onde aconteceu isso, né? Eu era adolescente, meu pai quebrou, né, numa safra, numa seca que teve, e ele não se reergueu nunca mais. Então foram anos penando, cobrador, dívida e tudo mais. Nossa, é difícil uma questão dessa. Sim. E pior que é que nem eu falo, até um empresário, quando ele quebra, a vida dele quebra junto. Sim, mexe com o emocional, com tudo. E ele não consegue reerguer, porque as dívidas, não só as dívidas, as trabalhistas e tudo mais, ele fica numa situação que ele não consegue sair, vira um loop na vida dele. É um efeito cascata.
Eu tive até, assim, uma vez um vendedor que trabalhou comigo, e ele era empresário, a empresa não deu certo, e aí ele saiu da minha empresa e falou assim, Alexandre, os meus credores me encontraram. Ele perdeu o carro dele e falou assim, é mais uma coisa que eu perco, vou embora nesse mundo. Eu fiquei com dó, fiquei pensando nisso, falei, cara, ele não tem oportunidade, ele não consegue fazer nada mais da vida dele. Porque, na verdade, a pessoa ela chega num ponto que ela fica tão pressionada que ela não consegue nem pensar, né? Não consegue ver uma saída e vai ficando assim. Sempre tem uma saída. E seu pai plantava o que lá? No sul, eu plantava feijão, soja, trigo. Aí a gente foi para Lucas do Rio Verde, onde plantava milho e plantava soja. Aí a gente veio, né, num caminhão de mudança. Fomos morar em Lucas durante a safra, terminava a safra, a gente voltava para o Paraná. Era assim. Nossa, mas por que vocês faziam esse... vinha para Lucas, fazia isso, depois voltava para Paraná? É típico, né? Era, pelo menos lá na nossa região, o pessoal lá do sul vinha pra cá, trabalhava nas safras aqui, pagava as dívidas com o Banco do Brasil lá. Aí voltava Aí voltava pra entendi. cá. Vinha pra cá pra trabalhar na safra, até que a gente decidiu ficar de vez, né? Uhum. E aí as coisas, a gente acabou mudando de ramo depois. E como hoje você está no agro, a gente vê as cidades do interior, tá fantásticas as cidades. Nossa, Você falou de Lucas, é impressionante. quando eu morei em Lucas, eu cheguei lá em 98, era outra cidade. Se a gente conseguisse ter essa visão de como que ia crescer, né, acho que seria tudo tão diferente. Eu falo isso pelo meu pai, porque eu era criança. Mas coisas que não valiam nada, hoje são... Tinha 2 terrenos lá que meu pai trocou por uma pampinha. Cada terreno Você hoje. falando aqui, eu tô lembrando aqui. Uma vez um cara me ofereceu um terreno que tinha um Opala bonitão, era novo, né? Aí um cara falou assim, quer trocar num terreno, um imenso terreno ali, perto da Miguel Sutil. Aí eu falei assim, não vou trocar não, meu Opala. Ele ficou no meu pé, não, vamos trocar, não sei o que, eu dou até mais um dinheirinho. Pega esse terreno aqui no Opala, não sei o que. Eu falei, vou pegar nada. Meu Opala, né? Meu Opala. Bati o Opala, quase morri, marca até hoje na testa. O terreno tá lá, vale milhões. Não, mas e esses terrenos aí que ele trocou pela Saveiro? A gente veio pra Cuiabá na Saveiro, ela ainda estragou na frente do McDonald's da Avenida do CPA. Eu falei, na capital, tive que empurrar a Saveiro. É isso. Cada coisa que acontece com a gente. E assim vai, né? Agora... É bom que esses acontecimentos da gente vira corte. Num podcast. Só que a gente fica pensando, né? O que será que eu tô fazendo hoje que lá na frente eu posso me arrepender, né? Porque passa tanta oportunidade. E era o que acontecia lá também, né? A gente não sabe. Verdade. A gente vai passando o tempo, a gente vai analisando tudo, passado. Mas é por isso que você virou uma excelente advogada e hoje está fazendo, ou vamos dizer, a gente está plantando para colher ali na frente. Sim, né? Sempre. Maravilha. E hoje, assim, você atua nessas duas áreas, né? Ou tem mais alguma área que você atua? Na verdade, o meu escritório ele é full service, então nós temos algumas áreas lá, né? Essas que eu citei são as que eu cuido mais de pertinho, as que eu gosto mais. Mas a área empresarial é algo que, né? E o empresarial, então a gente cuida de empresas, tanto de pequenas empresas, né? Que não tem nenhum funcionário, até empresas maiores. E o agro agora abraçou o empresarial, né? Então... Sim, verdade. Agora você falando dessa questão, eu vou até falar para você, né? Um probleminha. Eu tô advogada e acho que todo mundo tem problema. Na minha, não vou falar a operadora. Tem uma operadora que deixou minha empresa 20 dias sem telefone. Estamos até hoje. Simplesmente eles falaram que trocaram o sistema metálico e agora tinha que ser pro digital. Deixaram a gente. Nós estamos lá indo atrás, eles falam, acabou rompido, enrola daqui, enrola. Até hoje. Cabe uma ação. Olha, saindo daqui, eu já vou fazer uma procuração ali pra você, tá? Opa, carimba aí. Não, mas assim, isso é ilegal, né? Tá violando o Código de Defesa do Consumidor. As empresas, elas têm o dever de prestar o serviço adequadamente. Então, quando acontecer esse tipo de situação com o consumidor, o serviço não está sendo prestado, entre em contato, anota o protocolo, o nome do atendente, o dia, né? Existe a possibilidade de fazer a reclamação no PROCON, mas tem gente que opta já por ir para o judiciário, porque nesse caso seu, é uma liminar para fazer a ligação imediata.
Sim, sim. E também receber tudo que eu perdi. Mas aí você precisa fazer prova, porque Claro. senão fica, né? A gente prova. Isso aí é lógico, né? A Sim. gente vê lá a venda caindo, vê as coisas acontecendo. Você mas fala assim, tudo por causa de um telefone. A gente não imagina que um telefone dá um problema tão sério numa empresa. E dá, viu? Telefone, e-mail. Hoje a gente é isso, né? Nós somos escravos da tecnologia, né? Totalmente. Ao Verdade. mesmo tempo que ela nos liberta, né? Ela... Você falou que do consumidor, você também faz parte do consumidor? Sim. De qual parte? Eu estou na Comissão de Defesa do Consumidor da OAB desde 2016. E no ano passado, eu estive na diretoria do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor como secretária. E agora, nessa gestão, eu estou como presidente do conselho, mas em exercício, né? Temporariamente, estou como presidente do conselho. Então, lá a gente recebe tudo isso. Por exemplo, na nossa última reunião, a gente estava falando sobre essa questão da 1, 2, 3 milhas e tudo mais. Então, ali a gente toma decisões de política pública para atender a coletividade. Por exemplo, eu não entro com uma medida com relação ao seu caso, mas a gente identifica vários consumidores que têm problemas semelhantes para tomar alguma medida. Vamos falar da 1, 2, 3 milhas? Eu caí nessa também. Sério? Eu nunca comprei pacote assim, né? Sempre falava assim, não, tem que ter a passagem, eu gosto, vou. De repente, quando vi um monte de amigo festejando, eu paguei baratinho, não sei o que, tô curtindo aqui. Eu falei, cara, eu sou bobo, todo mundo eu gastando uma grana. Eu falei, não, vou comprar um também. Quando eu comprei a primeira vez... Ainda bem que foi a primeira, né? Primeira vez eu rodei. Olha, é muito triste isso que aconteceu. E a gente já veio de desastres anteriores, né? E é sonho das pessoas, a viagem, né? Sim, porque já teve uma outra empresa, a Herbie, tinha acontecido isso. Aí agora a Max Milhas, né? E a gente está encaminhando para outras empresas de milhas também seguirem o mesmo caminho. Então fica o alerta, né? Não é interessante nesse momento fazer dívidas ou sonhos, prospecções com empresas de milhas. Você sabe dizer mais ou menos o que aconteceu na realidade ali? Porque todo mundo pagou, é muito dinheiro. A impressão, né, eu não tenho conhecimento do processo, do caso, mas a impressão é que é como se fosse aquele esquema pirâmide, né? Acaba utilizando um para comprar o outro. E imagino que seja muita dívida. Eles fizeram pirâmide, então você vai aumentando aqui, vai pegando, pagando esse, entregando Aparentemente, sim. Vai pegando, uma hora explode. Uma hora explode, né? Até porque eles praticavam valores bem menores, né? É muito fácil eu lançar no mercado um produto com valor menor, todo mundo vai comprar, mas e aí como que eu vou entregar, né? Ele vai pagar mais para a companhia? O cliente dele viajar por menos? Esse prejuízo fica onde, né? Então, eu imagino que na pirâmide isso se complementava. E o que vai acontecer com eles? Bom, a empresa está em recuperação judicial, né? Você não pode fazer nada. Não, tem mais de 700 mil credores, né? 701. É melhor rir, porque dá vontade de chorar, né? Dá. Eu fiquei chateado, porque eu falei assim, você se sente que caiu num golpe, né? Mas Porque, e pior que assim, como eu falei pra você, eu não acreditava, né, que ia acontecer isso, porque eu via assim, todo mundo indo. Eu entrava nos aeroportos, eu olhava assim, aquela propaganda em tudo quanto é lugar, todo painel de LED, tudo. Eu falava assim, cara, essa empresa tá com muita grana. Ela não vai sacanear com ninguém. Eu espero que a Max Milhas, né, seja... como que eu posso falar para não... Tem gente assistindo, né? Mas eu espero que, assim, seja feito alguma coisa também com a Max Milhas para que não aconteça o mesmo do que com a 1, 2, 3 milhas. Porque também, né, a gente percebe que tem uma política aí semelhante. Mas um detalhe que eu percebi interessante, as passagens aéreas, elas aumentaram absurdamente também. Absurdamente. E de repente eles deviam estar contando com preços baixos da passagem, e esses preços de repente explodiram. É porque às vezes, né, também foi uma má projeção, né, do mercado. Mas uma empresa desse porte, ela precisa ter um planejamento, não contar com a sorte, né? Não é assim que funciona. Ali, eu acho, onde você trabalha, onde você está fazendo, nesse local, que eu falo para vocês, cai tudo ali, deve aparecer cada coisa, né?
Ai, aparece. E é muito triste a gente saber, né, que o consumidor, ele é tão lesado no dia a dia. O que mais hoje o consumidor, assim, passa raiva? Campeã é energia elétrica, companhia de água e companhia telefônica. São os campeões. Você sabia que as empresas grandes, elas têm um fundo para indenização? Porque não é todo consumidor que busca? Por exemplo, uma companhia aérea, né? Seu voo atrasou. Você tem direito a receber indenização por dano moral, porque seu voo atrasou, seu voo foi cancelado. Mas assim, de 1.000 consumidores, quem entra, 1, 2. Então, para eles, não tem problema, continua cometendo ali o dano. É uma ou duas pessoas que vai entrar com a ação. Então, para eles, não representa. Eles já têm isso previsto ali no orçamento, no fundo, indenização e tudo mais. Legal, então quer dizer, eles já não trabalham com honestidade, né? Se você parar pra pensar, poxa, o cara tem a energia da casa dele, paga certinho, mas já sabe que um pouquinho ele tem que pegar lá na frente, porque sabe que o cara vai sacanear. Sim. É difícil. Empresas, né? companhias telefônicas mesmo, se você buscar, né, que a maioria... E são mega empresas. É aberto, né, o balanço, você vai lá olhar que tem um fundo lá, tem um valor que é para esse tipo de indenização. Porque... Imagina, às vezes vem uma cobrança a mais, 10 centavos na fatura de cada um. Quantos observam? Sem falar uma coisa interessante. Eu sei que tem um relógio, que tem os numerinhos lá. As pessoas não sabem fazer cálculo. Eu consumi isso, aí vê o papel. Ninguém vai sair no dia lá, olhar, você tá anotando aí? Deixa eu ver se você anotou certo. É tão complicado essa questão. Tão complicado. Aí o consumidor precisa de ajuda, precisa de uma perícia, demora... ou quando eles vão falar, às vezes vai uma companhia, o consumidor fez um gato, né? Aí eles levam uma perícia que é a própria empresa que faz a perícia. Então, o consumidor está sempre desfavorecido. Muito embora o nosso Código de Defesa do Consumidor seja um dos mais modernos do mundo, né? Então, a nossa lei é muito boa. Só que aí a gente ainda tem muito para avançar nesse ponto. Que maravilha, ainda bem que você tá lá. Se cada um fizer um pouquinho, a gente melhora. Verdade. Alguma coisa no mundo. E se a gente falar pra todo mundo, vira um enxame de gente lá também. Porque assim, consumidor, quem são os consumidores? Somos todos nós. A gente acorda fazendo uma relação de consumo. Você acordou, seu ar tá ligado, é uma relação de consumo com a empresa do ar, com a companhia de energia. Você entrou no seu carro. Tem um contrato de consumo, é o combustível, é tudo. Nossa vida é consumo. Você nasceu, faz cling, cling. Já entrou lá no faturamento, não tem essa. Sim, filho é uma projeção, né? Filho é caro, né? Nossa. É um faturamento que tem que ter hoje. Gasta. Mas que maravilha, que foi maravilhoso a gente conversar. Nós tivemos muito assunto legal. Você tem mais algum assunto que você quer colocar aqui para as pessoas? Um assunto? Me pergunta. Assim, na hora? Não, eu falo assim, do que nós estamos conversando, alguma dica para as pessoas, algo que você tem de legal aí dos consumidores, o que eles têm que prestar atenção. Então, na verdade, o consumidor ele precisa sempre estar atento ao que foi contratado. Então, isso eu falo em tudo. Desde um posto de combustível. Olha, eu tiro nota fiscal de onde eu abasteço. Então, a gente precisa pedir nota fiscal, a gente precisa documentar e fazer as nossas coisas de forma correta. Até uma coisa, né, um exemplo, é pouco, mas não é. Deu problema no bico do meu carro, eu só abasteço no mesmo posto. Quem que é o responsável, né? A gente consegue, tem uma cadeia de consumo. Então, o consumidor, ele é vulnerável. E ele precisa se precaver, ele precisa ter ali as informações e tudo mais para conseguir pleitear o seu direito. Olha, você tá falando que deu problema no bico do seu carro, então você entende de carro. As mulheres não entendem muito de carro. Eu descobri o que é bico agora, né, que deu problema. O bico, ele fica aquele biquinho lá, caro, né? Não, mas no meu caso, eu lutei pela minha garantia. Olha, tem tanta coisa na nossa vida que tem garantia. Quer dizer que se você guardar a notinha e abastecer sempre no mesmo posto, você consegue... Se for comprovado que realmente foi um combustível de má qualidade, sim.
Mas nesse caso, né, ainda estava na garantia, lutei, consegui. E mais uma dica, né, já que você pediu dica. Tem tanta coisa do nosso dia a dia que está na garantia e a gente não sabe. Um produto durável que você compra que não tem garantia. A lei dá 3 meses de garantia. Então, qualquer coisa, eu comprei um copo, né, saí da loja. Não vou pegar a garantia desse copo, mas ele precisa durar pelo menos 3 meses, porque a lei fala que ele é produto durável. E o que não é durável, 30. Então, mesmo que não tenha, tem a garantia. Isso você entrou num fato bem legal, um assunto legal, essa questão da garantia. Hoje, por lei, fala-se 3 meses, né? Mas tem muita coisa que você vai comprar lá e fala, tem 2 anos, 1 ano de garantia. Existe a garantia legal, que é a da lei, e a contratual. Aí a contratual mais uma vez, né, a gente entra no assunto contrato. É um contrato que a empresa faz ali com o consumidor que tem que prestar por aquele período a garantia. Tá, aí é a nota fiscal. É a nota fiscal. Esse é um Tem ponto... a obrigação de estar na nota fiscal falando sobre o tempo da garantia? Não. Aí que é o problema. Na verdade, quando a garantia é contratual, tem que ter o termo da garantia contratual. Tem que ter. Tem que ter. Se não está na nota fiscal, exige um documento. Tem que ter algo que comprove. Senão, né? Ou a oferta. Se não tem a nota fiscal, às vezes tem a oferta, um folder, ou se está no site. Uma coisa bem legal, assim, que eu acho que é interessante da minha profissão, a gente defende muito o consumidor, a gente quer que as coisas estejam corretas. Mas eu também gosto de orientar muito as empresas em como proceder, sabe? Cumprir a lei de uma forma justa, se precaver também com consumidores mal intencionados. Tem os dois lados. Tem os dois lados, né? Sim. A gente, empresário, já aconteceu muitas vezes pessoa querer forçando trocar um produto sem apresentar a nota e falando que é de lá e você sabe que você nem vende aquele produto. Ou às vezes foi um mau uso, né? Tem tudo isso. Mas assim, a gente não pode também falar que é difícil você identificar. Às vezes a pessoa nem lembra de onde ele comprou, né? Eu comprei lá naquela loja porque, de repente, é porque a loja é uma loja que sempre está lá comprando. Mas assim, a gente tem que ter uma ferramenta, né, Sim, de controle. Montar uma política mesmo, um modo de proceder. Porque do mesmo jeito que o consumidor não pode ser lesado, o empresário também não, né? Por isso que é importante essa consultoria. A gente saber como proceder em todas as situações. Sim, né? Tanto consumidor quanto trabalhista. Porque a gente tem as diretrizes, que são as leis. Então, a partir do momento que cada um cumpre a sua parte, vira uma relação legal. Que legal, maravilha. Eu agradeço a sua participação aqui. Eu que agradeço pelo convite. Eu agradeço. Você falou de assuntos maravilhosos, muito legais, que acho que essa galera aí vai assistir, vai firme nas suas dicas, tá? Geralmente papo de advogado é papo chato, né? Depende. Se tiver uns bafãozinhos no meio, fica legal. Próxima vez eu vou pensar em mais bafão para trazer. Maravilha. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. E nós vamos deixar no link do vídeo, tá? Onde, se a pessoa quiser te encontrar, para ela saber aonde te encontrar, o que você, vamos dizer, tirar as dúvidas e até contratar os seus serviços. Olha, né? Bom, maravilha, muito obrigada. Valeu. Passou tão rápido, foi tão gostoso esse bate-papo. Obrigada. Edson, quanto tempo de conversa? Quase 1 hora. Tá ótimo. Já cansamos algumas pessoas também. Olha, valeu, galera. Obrigado por ter assistido até aqui, tá? E muito obrigado você também. E também volte sempre com outras coisas legais do consumidor, principalmente, que eu acho que tem muita gente que precisa de dicas. E valeu, não esqueça de compartilhar nossos vídeos, não esqueça do sininho e deixe o seu comentário, tá? É muito importante. Valeu, tchau!